Santo, 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 santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso, e a terra inteira, como sempre, para sempre, está cheia da sua glória. Glória a Deus, graças a Deus. Muito boa tarde, boa noite, meu amigo, minha amiga. Glória a Deus, em enorme e grande prazer que eu venho até a vocês da parte do Espírito Santo do Senhor Jesus nesse primeiro sábado do 8º mês do ano de 2024, mês de agosto. Partilhar então assim com vocês, meu amigo, minha amiga, a quarta parte da série de mensagens que nós estamos sobre os mártires da igreja primitiva e moderna. Eu diria que esta quarta parte, na minha opinião, seria um teste da parte do soberano Deus e ao mesmo tempo também de Satanás, um desafio a Satanás que Satanás ele fez para Deus, que é para assim então impedir com que a igreja de Cristo se expandisse, crescesse no mundo inteiro. É bem verdade, meu amigo, minha amiga, que Deus ele é soberano. Deus ele faz o que ele quer, ele age da maneira que ele quiser, e ele não deve satisfação a mim e a você das coisas que ele faz, amém? Eu vou fazer a oração e em seguida vamos então ouvir essa quarta parte que o Espírito do Senhor tem para nós, em nome do Senhor Jesus. Eterno Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus, muito obrigado, Santo Deus, pela tua unção na minha vida, pela tua graça e pelo ministério de missionário que o Senhor me deu. Haja visto, Santo Deus, que o Senhor é o Deus grande e terrível, que guardas o concerto, a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os teus benditos e santos mandamentos. O Senhor é o Deus que quando olha para mim, quando olha para o homem, o Senhor não vê conforme o homem vê. O homem olha a aparência, mas o Senhor olha para o coração. O Senhor sonda os pensamentos e as intenções dos corações dos filhos dos homens. O Senhor declara na sua santa palavra dizendo o seguinte, que buscar-me-eis e me achareis quando me buscar de todo o vosso coração. Tudo o que eu desejo para este dia, eterno Deus, é ser um instrumento, é ser um vaso usado nas tuas mãos, para que o teu nome, Santo Deus, ele possa ser exaltado e glorificado. O Senhor é o Deus que sonda os pensamentos e as intenções dos corações dos filhos dos homens. A tua palavra ela declara dizendo o seguinte, que ainda antes que houvesse dia eu era, e não há ninguém quem possa livrar alguém das minhas mãos, porque operando eu, quem impedirá? Ninguém pode impedir o Senhor de operar. O Senhor é o Deus que tem o poder de dar vida, de tirar a vida e de restaurar a vida. Toma a direção destes minutos que o Senhor estará ministrando por meu intermédio, que a tua palavra ela possa ser como uma espada que esmiuça no mais profundo do ser, a fim de fazer a separação do espírito da alma, das juntas e das medulas, é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração, que a pregação do evangelho possa convencer essa pessoa do pecado, do juízo e da justiça, e de fato ajudar ela a se posicionar e a tomar a decisão de entregar a sua vida para Cristo. Só tenho que louvar e agradecer, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Se você crê, diga como missionário, glória a Deus, amém e graças a Deus. Para a quarta parte da série de mensagens que nós estamos sobre os mártires da igreja primitiva e moderna, está em 5 textos da palavra de Deus. O primeiro está no primeiro livro do Pentateuco escrito por Moisés, o livro de Gênesis, capítulo de número 3, versículo de número 15, que é a origem que a gente vai entender porque é do martírio dos cristãos. Versículo 15 de Gênesis capítulo 3, Deus falando para Satanás e originando assim a briga entre Satanás e a igreja. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. O segundo texto que vai corroborar essa profecia que Deus havia lançado da briga entre a igreja e Satanás, está no Novo Testamento, Evangelho de Mateus, capítulo de número 16. Deixa eu abrir aqui a minha Bíblia Sagrada. Glória a Deus. Evangelho de Mateus, capítulo de número 16. Deixa eu abrir aqui a palavra do Senhor. Mateus, capítulo de número 16, versículo de número 18, diz o texto sagrado, Cristo falando para Pedro.
também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. O terceiro texto que vamos ouvir está na epístola do apóstolo Paulo aos Romanos, carta de Paulo aos Romanos, capítulo de número 8, versículo de número 38 e 39, diz o texto sagrado. Paulo falando a respeito da certeza e do amor a Deus. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do futuro, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor. E o quinto e último texto está no livro da Revelação, Apocalipse capítulo de número 12, deixa eu abrir aqui a palavra do Senhor. Apocalipse capítulo de número 12, versículo de número 11, diz o texto sagrado. Eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram. E mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. Glória a Deus, e que o Espírito do Senhor Jesus fale por mim. Para esta quarta parte da série de mensagens que nós estamos sobre os mártires da igreja primitiva e moderna, a quarta parte tem como tema o Coliseu de Roma e o período negro da história da igreja cristã. Missionário, o que tem a ver essa quarta parte com esses 5 textos que nós acabamos de ouvir? Nós lemos no livro de Gênesis, capítulo de número 3, versículo 15, quando Satanás ele havia derrubado o primeiro casal, Adão e Eva. Deus ele aplica a sentença, Deus então assim define a guerra que irá de acontecer dos séculos, entre guerra milenar, entre Satanás e Cristo e a igreja de Cristo. Diz o seguinte que, porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. É bem verdade que quando Satanás ele provocou a morte de Cristo na cruz, ele feriu a igreja no calcanhar. Mas no Evangelho de Mateus, no capítulo 16, versículo 18, Cristo ele profetizando sobre... Porque Cristo não veio fundar Estado. Ele veio fundar a igreja, que no caso seria a comunidade dos cristãos. Ele declara para Pedro no versículo 18 do capítulo 16 de Mateus, dizendo o seguinte aqui: em verdade eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra, no caso Cristo, o dono da igreja, eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão sobre ela. Sendo assim, missionário, o que tem a ver esses textos com esse tema sobre o Coliseu de Roma? Vamos tentar entender um pouco o que significa essa palavra Coliseu. Eu fui pesquisar. A palavra Coliseu significa o maior anfiteatro criado pelo Império Romano, na época que Roma era a capital do mundo antigo, né? Estamos a falar isso no primeiro século, porque o Coliseu Romano ele foi criado entre o primeiro ao terceiro século. Sendo assim, missionário, quem criou ou quem construiu o Coliseu de Roma foi o imperador Vespasiano, na década de 72, né, do ano 72 depois de Cristo. Ele construiu o Coliseu aonde era o antigo palácio do outro antigo imperador, antecessor dele, que era o Nero. E o Coliseu ele construiu exatamente por alguns fins. Um deles, o Coliseu ele foi realizado, que era para se realizar, né? Briga, lutas de gladiadores, como também eventos esportivos, que no caso seria luta de animais, batalhas navais, como também execuções a públicos, né?
de figuras tétricas como criminosos e entre mais. E o Coliseu Romano, o Coliseu de Roma, do 1º ao 3º século, foi considerado um dos maiores anfiteatros mais turísticos, seja de Roma como no mundo inteiro, porque ele faturava muito. E a título de curiosidade que me chamou a atenção sobre o Coliseu de Roma, em 2007 foi considerado uma das maravilhas do mundo antigo, ou seja, o orgulho de Roma, já que Roma até o 1º ao 3º século era considerada a capital do mundo antigo. E sobre os eventos que eram realizados, eram, por exemplo, os eventos, né, que lutas de gladiadores, também brigas de animais. Os animais que eles usavam eram animais exportados da África, no caso os felinos, né, mais usados eram os leões, os leopardos, os rinocerontes, a girafa e até mesmo os elefantes. Missionário, o que tem a ver, né, o Coliseu de Roma com a história da igreja cristã? Nós vimos que depois da morte de Estevão, Deus ele havia enviado uma perseguição à igreja cristã, e os cristãos eles se expandiram, eles se espalharam no mundo todo. Mas só que eles foram espalhando, a igreja de Cristo foi crescendo, e no ano de 64 depois de Cristo, da era de Nero, né, Pedro e Paulo eles fundam a igreja em Roma. Só que no ano 303, foi no dia 23 de fevereiro de 303 depois de Cristo, que o sucessor de Vespasiano, no caso seria Diocleciano, ele decide então assim levantar uma terrível e mais truculenta e mais dramática perseguição contra a igreja de Cristo, no caso do 3º século. Diocleciano, que foi um imperador que substituiu Vespasiano, ele começou a perseguir os cristãos, e ele destruiu a primeira igreja que estava a crescer naquela época, que se chamava Nicomédia, que se situava na cidade de Izmir, que atualmente é uma das cidades da Turquia. E os cristãos eles começaram a ser caçados, eles começaram a sofrer então assim as maiores mortes truculentas em massa da história. A princípio eu fui pesquisar que Diocleciano, segundo a história, dizia que o que levou a se levantar contra a igreja cristã do 3º século é porque os cristãos eles são monoteístas. O que é isso, missionário? Monoteísta é o povo, ou são o tipo, são as pessoas que adoram o único Deus verdadeiro que existe. No caso dos cristãos, já os romanos eram politeístas, ou seja, eles adoravam, eles reverenciavam inúmeras divindades, entre aspas, como César, como os imperadores que passaram no Império de Roma e que eles tinham como deuses. E pelos cristãos se negarem, né, a se levantar, a prestar culto, a reverenciar os deuses romanos, eles decidiram perseguir, até porque a princípio não era autorizado obrigar, né, o povo a adorar outro Deus sem a vontade da história. Mas só que como Roma era a capital do Império Antigo, e como eles decidiam tudo na época, e o imperador Diocleciano ele começou a ver os cristãos como uma ameaça, uma vez que a igreja cristã na época do imperador Diocleciano estava a crescer muito, e ele queria então assim apagar, exterminar com o crescimento da igreja cristã, para além dele mandar destruir, né, várias igrejas que Paulo e Pedro haviam instalado, e também por ele mandar destruir vários símbolos cristãos. Os cristãos começaram a ser
caçados. Eles começaram a sofrer todo tipo de tortura possível por não aceitarem se curvar diante de Roma. Só que tinha um porém, que essa igreja que Diocleciano, que era o imperador da época, estava a perseguir, era uma igreja fervorosa, era uma igreja que amava a Deus pelo que Deus ele é, não por aquilo que Deus faz. Eles aceitaram, meu amigo, minha amiga, por se submeter a torturas terríveis que você irá de ouvir aqui, que o missionário irá de partilhar com vocês, que se for que é para trazer nos dias de hoje, a maioria não poderia suportar, a maioria poderia se entregar às chantagens que Roma naquela época havia sugerido, porque quem eram os pastores dessas igrejas, da igreja de Roma, do 1º ao 3º século, era Pedro e era o apóstolo Paulo. E uma das coisas que Paulo ele havia ensinado para os cristãos de Roma, está mencionado em Romanos capítulo 8, versículo 38 e 39, que Paulo ele havia ensinado que os cristãos de Roma eles deveriam amar a Deus pelo aquilo que Deus ele é. Porque ele no versículo 38 ele declara sobre a maneira como é que os cristãos de Roma tinham que amar a Deus. Ele declara o seguinte, que quem irá de nos separar do amor de Deus que é em Cristo Jesus? E ele vai explicar que nem a morte, que nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do futuro, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer criatura, fazendo referência aos animais, poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Só que essa igreja que Paulo havia fundada em Roma era uma igreja 100% espiritual, que ouvia a voz de Deus, que os cristãos eles tinham experiência estando na terra, sendo arrebatado em espírito, falando com Cristo, se envolvendo com as coisas de Deus, que quando então veio o teste que Deus ele permitiu, o teste não conseguiu vencer. Esses cristãos que você irá de ouvir aqui, meu amigo, minha amiga, que passaram provas violentas, truculentas, eles não revidaram porque eles amavam a Deus mais do que a própria vida. Porque no livro de Apocalipse, capítulo 12, versículo de número 11, João declara o seguinte, que falando a respeito dos mártires, né? No caso desses que foram esfoliados, que foram comidos por leões no Coliseu de Roma e que sofreram todo tipo de tortura possível durante o período do domínio do imperador Diocleciano. João declara o seguinte, que eles venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra, do testemunho que deram, mesmo em fase da própria morte, glória a Deus, não amaram a própria vida. E foi exatamente isso que aconteceu. Diocleciano ele ficou furioso, ele ficou possesso, porque, meu amigo, minha amiga, não é normal a maneira como é que os cristãos eles morreram na época, porque esses cristãos que morreram, eles enfrentaram a bravura do que era a capital antiga na época, do mundo, que governava o mundo, que no caso era Roma. Eles enfrentaram a bravura dos imperadores, eles enfrentaram a bravura das feras, mas eles não negaram a sua fé no Criador. Por exemplo, o que é que Diocleciano ele mandou fazer com os cristãos, para além da perseguição daqueles que não queriam se curvar diante do poder de Roma? Os cristãos, meu amigo, minha amiga, eles sofreram tortura de todo e qualquer tipo, e uma das mais comuns que eles faziam era crucificar. Os cristãos começaram a ser crucificados e começaram a ser queimados vivos em praça pública. Você vê que Diocleciano ele mandou crucificar inúmeros cristãos e queimar em praça pública, que era para servir como tocha, que é para iluminar a cidade da época de Roma Antiga. E algo que me chamou a atenção, que eu estava a dar risada durante a semana, é que você vê que foram tantos cristãos que morreram, que você vê que faltou madeira, que é para crucificar cristão. Porque cada vez que, glória a Deus, cada vez que ele mandava matar os cristãos, mais pessoas eles se convertiam, mais pessoas eles se arrependiam e se voltavam
para que e o que é que eles começaram a fazer? Eles então decidiram assim começar a lançar os cristãos nas arenas, que é para algo interessante sobre o Coliseu. Quando o Coliseu ele foi inaugurado no ano de 72 depois de Cristo até 80, por exemplo, na inauguração de 15 dias, só na inauguração morreram mais de 10 mil pessoas, inclusive animais, e sobre os cristãos, mais de 1 milhão de cristãos foram mortos no Coliseu, de todo tipo de tortura que você pode imaginar. Eles entregavam os cristãos que é para serem mortos pelos gladiadores, pelas feras, e as feras que eles mais usavam que é para destruir, que é para matar os cristãos, eram os felinos leões. Você vê que eles, os leões que eles usavam que é para destruir os cristãos, eram leões esfomeados, exportados da África, da Líbia. Leões com tamanho de 2 metros, que tinham uma altura de 2 metros, que eles poderiam derrubar qualquer tipo de gigante. Eram esses leões que eles usavam que é para destruir os nossos irmãos na arena. E algo que me chamou a atenção é que a igreja de Roma, que Paulo e Pedro haviam estruturado, era uma igreja firme na palavra de Deus. E muitos deles aceitaram entregar o seu corpo para serem esmigalhados pelos leões do que negarem a fé em Cristo Jesus. E eu ouvi uma história de um casal de cristão, o nome do homem eu esqueci, mas da sua mulher era Cláudia, que ela quando viu os leões esfomeados e eles estavam sendo encaminhados para a arena, ela falou no seu marido: olha, eu não vou suportar, eu vou negar Jesus, eu não consigo imaginar ver aqueles leões esmigalhar no meu corpo, eu não vou conseguir, eu não tenho força. O marido dela fez uma oração, disse: olha Deus, eu tenho força para morrer, mas a minha mulher não tem força, faça alguma coisa. Naquele momento, sabe o que aconteceu? Glória a Deus. O Senhor Jesus ele fez cair um sono profundo na mulher dela, que quando eles entraram na arena, a mulher dela desmaiou. E o marido dela pegou o corpo da mulher, falou: Leões, olha, vem acabar com isso, porque eu já estou a ver carros do céu virem buscar eu e a minha mulher para se encontrar com Cristo no paraíso, na glória, glória a Deus. Ser cristão, meu amigo, minha amiga, é isso. Ser cristão é você não amar a tua própria vida, entregar a tua vida por amor a Cristo, por amor ao Evangelho. Nós vivemos um tempo, meu amigo, minha amiga, que as pessoas elas adoram a Deus por conveniência. As pessoas elas adoram a Deus por aquilo que Deus ele faz, não por aquilo que Deus ele é. E é o que me chamou a atenção sobre a soberania de Deus. Deus ele poderia muito bem, meu amigo, minha amiga, livrar os cristãos que foram lançados na arena, que é para ser esfoliados por leões, serem comidos por leões, pelas feras, mesmo aqueles que morreram crucificados. Mas só que, meu amigo, minha amiga, Deus ele é soberano, Deus ele tinha algo melhor, porque todos aqueles que morreram na arena e que não negaram a Cristo, a alma deles foram todos para o paraíso. Você vê que no livro de Daniel, no capítulo 6, que quando Daniel foi lançado na cova dos leões, vê o que é soberania de Deus. Os adversários de Daniel eles lançaram Daniel na cova dos leões, mas Deus, na soberania de Deus, ele decidiu livrar Daniel. Deus ele enviou um anjo, e o anjo fechou a boca dos leões, e os anjos não devoraram Daniel. Sabe por quê? Primeiro porque Daniel era muito amado. Primeiro porque Deus ele não queria que o ministério de Daniel terminasse aí. E porque Deus ele queria usar Daniel, que é para dar outras revelações sobre eventos futuros. É soberania de Deus. Mas já no caso dos mártires que morreram nesses 3 séculos da era da igreja cristã, Deus ele permitiu, porque Satanás ele pensou que possuindo os imperadores, fazendo com que o imperador Diocleciano e outros antecedentes como Nero matassem o povo de Deus, ele pensou que assim ele poderia acabar com o crescimento da igreja cristã. Só que cada vez que mais ele matava, mais a igreja crescia, mais o cristianismo ele aumentava. Sabe por quê, meu amigo, minha amiga?
A obra de Deus ela não para. Nem Satanás, nem a morte, absolutamente nada pode parar a igreja de Cristo. É por isso que Cristo falou que, em verdade eu te digo que tu és Pedro, sobre essa pedra eu edificarei a minha igreja, no caso ele Cristo, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Satanás ele pensou que fazendo os cristãos sofrendo mortes truculentas, porque talvez o mais visto é esse aqui do Coliseu de Roma, e os cristãos sendo esfoliados, sendo crucificados. Mas vou contar aqui, por exemplo, de uma senhora que se tornou mártir. Ela chamava-se Viúva Felicidade. Do que aconteceu com ela. Olha, lhe meteram numa situação, obrigaram ela a negar a fé em Cristo, martirizaram os filhos dela, e mesmo assim ela não negou a fé em Cristo, e mais do que isso, meteram em situação que torturaram ela, lhe colocaram num ambiente de ferro quente, com chamas, mandaram ela sentar no meio daquele ferro quente, mesmo o ferro devorando ela louvava a Deus, e aquilo irritou tanto as pessoas que estavam a torturar ela que pegaram uma vaca violenta, um touro violento, e atravessou ela, e ela morreu dando glória a Deus. Sabe por quê? Porque foram homens, foram mulheres que amaram a Deus mais do que a própria vida. Um outro exemplo foi o bispo Policlato, que foi líder da igreja de Esmirna, que ele também foi mártir, que antes de queimarem ele, antes de torturarem ele, falaram assim, o imperador da época você falou que você vai negar essa tua fé em Cristo e aceitar do que aceitar ser martirizado. Ele respondeu, Poliquiato, eu não posso negar, porque Cristo só me fez muito bem nesses 86 anos, e morrer como um mártir é um privilégio, glória a Deus. Meu amigo, minha amiga, ser cristão é isso. Ser cristão é você amar a Deus mais do que a própria vida. Se você ama a tua vida mais do que Cristo, então você não é cristão. Sabe por que você tem medo de pregar a palavra de Deus? Sabe por que você tem medo de defender a tua fé em Cristo? Porque você não está salvo, porque você não é cristão. Porque, meu amigo, minha amiga, quem é cristão, quem ama a Deus além do normal, mais do que a própria vida, ele não tem medo de entregar o seu corpo a Cristo do que receber uma glória maior. Porque é aquilo que Paulo ele falou, que a glória que nos espera é maior do que as coisas dessa vida. É por isso que Jesus ele falou no Evangelho de Mateus, no capítulo 10, versículo de número 28, que nós não devemos temer aqueles que matam o corpo, que já não podem mais fazer, mas sim aquele que tem o poder de lançar tanto o corpo como a alma do ser humano no Hades. Porque todos esses imperadores que foram possuídos por Satanás, que é para martirizar o povo de Deus, a alma deles está no Hades, onde o bicho não morre, onde o fogo não se apaga. Mas eu prefiro me limitar, meu amigo, minha amiga, que ser mártir é você defender a tua fé em Cristo e não ter medo da morte. Porque se você não sabe, é o que me chamou a atenção, o Coliseu de Roma, que durou 3 séculos, ele foi destruído no início do 5º século. Quer saber como é que o Coliseu de Roma foi destruído? Segundo a história, eu fui pesquisar no Google, mas diz que no princípio do 5º século veio um terremoto do céu que destruiu os alicerces do Coliseu. Desde aí em diante, o Coliseu ele foi... os eventos foram paralisados, e os imperadores que do 5º século em diante, eles tentaram reconstruir, mas o estrago foi tão grande, glória a Deus, do terremoto. Os homens não conseguem, mas Deus ele decretou a destruição daquilo, e hoje ninguém consegue erguer o Coliseu. Assim como também a destruição de Roma no ano, porque o terremoto ele destruiu o Coliseu no ano 523 a 523 a 526 depois de Cristo, que o terremoto ele destruiu o Coliseu no início do 5º século. E não mais do que isso, não só o Coliseu que caiu, mas também
Roma caiu. Desde aí em diante, meu amigo, minha amiga, veio a crise no Império Romano, briga de imperadores que é para tentar levantar aquilo. E tá até hoje, eu até ouvi uma reportagem que diz que estavam a tentar aprovar, né, a reconstrução do Coliseu, mas não estavam a conseguir porque o estrago foi muito grande. Sabe por quê? Porque Deus é soberano. Deus ele decretou a destruição daquilo, porque é um ambiente que é um lugar que muitos homens de Deus, muitas mulheres de Deus morreram de maneira truculenta, de maneira violenta, pela esfera, pelos gladiadores, mas não negaram a sua fé em Cristo. Que tipo de cristão você é, meu amigo, minha amiga? As pessoas elas brincam com a vida cristã. Quem te falou que ser cristão é você viver a vida do jeito que você quer? Porque tem pessoas que, você se olhar para muitas igrejas, elas são arrogantes. São pessoas que buscam a Deus por aquilo que Deus ele pode fazer. Pessoas que falam, estou triste porque Deus não me deu casa própria, porque Deus ele não fez isso na minha vida, porque eu não consegui a minha empresa. Quer dizer, as pessoas elas não amam, as pessoas amam aquilo que Deus faz. Como Deus é soberano, Deus não responde a oração de muitos e Deus ele deixa com que as pessoas elas ficam perdidas aí na ignorância. Porque Deus, meu amigo, minha amiga, Deus ele é soberano, Deus ele é Senhor e Deus ele faz aquilo que ele quer. Deus ele permitiu com que os cristãos eles foram martirizados do 1º ao 3º século dessa maneira no Coliseu, porque Deus ele quer que o povo dele seja um povo que lhe ama pelaquilo que ele é. Nem a morte. Glória a Deus, porque a maior parte dos pais da fé, esses que morreram no Coliseu, eles se espontaneizaram em morrer por causa da obra de Deus que Deus quer. Amém? Espero que essa quarta parte nos ajude a refletir e a entender que nós devemos amar a Deus porque Deus ele é o Criador. Amém? Vou fazer oração em nome do Senhor Jesus. Obrigado, Santo Deus, pela tua graça, pela tua palavra, que ela é mais doce do que o meu. E pelo ensino que o Senhor nos dá, que nós devemos amar ao Senhor pelaquilo que o Senhor é e não pelaquilo que o Senhor pode fazer. É bem verdade, meu Pai, que nós vivemos num mundo completamente tenebroso, num mundo que as pessoas elas buscam o Senhor pelaquilo que o Senhor pode fazer, não pelaquilo que o Senhor é, mas que essa série de mensagens possa ajudar essa pessoa a refletir, possa ajudar ela a se posicionar e amar ao Senhor porque o Senhor é Deus, porque o Senhor é o Criador, e assim então ela possa viver a vida cristã do jeito que o Senhor quer. Só tenho que louvar e agradecer em nome do Pai, do Filho do Espírito Santo. Você quer diga com o missionário glória a Deus, amém e graças a Deus. Espero, meu amigo, minha amiga, que essa quarta parte que nós acabamos de ouvir hoje sobre a série de mensagens sobre os mártires da igreja primitiva e moderna. Hoje ouvimos a quarta parte que fala sobre o Coliseu de Roma e o período negro da história da igreja cristã, que foram os mártires que morreram no Coliseu de Roma e que morreram no domínio do Império Romano. Nos ajuda, meu amigo, minha amiga, a perceber que nós devemos amar a Deus pelo que Deus ele é. Deus ele é o autor da vida, Deus ele é o Criador. E nós não devemos ter medo de entregar a nossa vida, o nosso corpo, enfrentar a morte por amor a Deus. Porque, meu amigo, minha amiga, a coroa que Deus ele separou para estes que morreram sem amar nada da vida, por amor a Cristo, é uma coroa, é uma eternidade de glória que não se compara. Jesus ele falou que o caminho que leva para o reino dele, para o céu, é esse caminho, o caminho do martírio, o caminho estreito, o caminho de você amar a Deus mais do que a própria vida. Amém? Deus abençoe a todos, desejo a todos um bom final de semana e espero estar com vocês na quinta parte dessa série. Um forte abraço, até a próxima, tchau.